Bom dia, bem-vindos aqui ao canal para mais esse vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. O tema é terrível, mas o tema não podia ser outro. O Brasil está estarrecido com as declarações monstruosas de Lula sobre inocentes e indefesos. E essas declarações foram dadas ontem à rádio CBN e, como ressaltou o senador Eduardo Girão, elas não tiveram qualquer ressalva de Lula durante todo o dia, não tiveram qualquer pedido de desculpas, portanto elas têm que ser encaradas como aquilo que ele mesmo pensa sobre o assunto. Mas antes de entrarmos na matéria que eu tenho aqui, que vou comentar rapidamente, eu queria lembrar a todos aqueles que não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, por favor, ativem o sininho para receber as notificações e, por favor, deem like no vídeo, comentem o vídeo e o recomendem a amigos, a conhecidos, a familiares, a pessoas até que não concordam com as suas ideias, mas que podem ouvir um argumento, dois argumentos e podem convencer-se de posições diferentes das que defendem hoje em dia. E aqueles que quiserem ajudar aqui o canal, o trabalho que é feito aqui no canal, podem enviar um Pix para esse endereço que está aqui embaixo na tela. Lula, ontem, terça-feira, dia 18 de junho, deu uma entrevista à Rádio CBN que o site antagonista qualificou como uma aula de hipocrisia, cinismo, com toques de mentirinhas do bem. Ele abordou vários assuntos e a uma certa altura entrou na questão do debate sobre o aborto. Bom, eu vou ler primeiro as palavras do Lula, que é para nós podermos avaliar bem o pensamento dele. Ele diz o seguinte: o país precisa de um debate maduro, ou seja, ele já está dizendo que o debate que há agora não é maduro. Porque não é maduro porque ele ainda não tinha interferido com esses argumentos maravilhosos que nós vamos ver aqui. E ele está, no fundo, contestando as correntes anti-aborto que são bem fortes no país, graças a Deus. É um debate maduro que envolve a sociedade e nós temos que respeitar as mulheres. Respeitar as mulheres, segundo ele, é permitir que elas possam matar os filhos inocentes que estão dentro dela. Elas têm o direito de querer ter um comportamento diferente e de não querer ter um filho. Por que que uma menina, agora vem a demagogia e a brutalidade, por que que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que a estuprou? Aqui já vem uma demagogia. Só meninas são estupradas? Mulheres são estupradas com várias idades. Então, isso já é uma demagogia. Mas por que que ele se joga nessa questão do estupro? E vejam o que é que ele vai concluir. Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Essa discussão é um pouco mais madura e não banal como se faz hoje. O mais maduro é dizer que uma criança que é fruto da violência de um estupro necessariamente é um monstro moral. É isso que o Lula está dizendo. Por isso eu escrevi um tweet em que eu dizia o seguinte: para Lula, a criança fruto de um estupro seria um monstro moral como o indivíduo que o praticou. Estaria plenamente justificado o aborto como ato de eugenia purificadora. Ou seja, como a pessoa que fez o estupro seria um monstro moral, a criança que nascesse também seria. Então era melhor não deixar nascer esse monstro, entre aspas, e matá-lo no ventre materno. Ora, essa é a teoria da eugenia.
Eu escrevi o seguinte: abjeção moral e perversidade ideológica de mãos dadas. Como disse o senador Eduardo Girão, a boca fala do que o coração está cheio. Eu poderia aqui desfiar inúmeros casos de pessoas que estão fazendo depoimentos nas redes sociais que são fruto de violência, de um estupro, e que dão graças a Deus às mães que disseram sim à vida, que lhes deram possibilidade de nascer, etc. Mas eu vou só contar um caso aqui assim, que eu vi ontem na página do Alerta Católica, no Instagram. Um padre, um sacerdote, fruto de um estupro, que confessou o próprio pai que tinha feito esse estupro. Eu pergunto o seguinte: é preciso mais alguma coisa? A deputada Cristonieto escreveu o seguinte: faço um desagravo público a todas as mães que foram vítimas de estupro, disseram sim à vida, e que foram ofendidas pela fala irresponsável do Lula. Eu não acho que seja só irresponsável. Lula pensa dessa maneira. E é o que eu digo, é abjeção moral e perversidade ideológica. E a todas as pessoas que foram fruto de gravidez resultante de estupro. A forma em que foram geradas não define o seu caráter. O meu amigo Henrique Oliveira também escreveu: Lula chama um bebê inocente de monstro, como se o filho de um bandido automaticamente fosse um bandido. É inacreditável. Mas daí a chamar de monstro uma pessoa que nasceu fruto da violência brutal do estupro é de uma desumanidade medonha. Então ele está chamando um monte de gente que está aí viva e que é fruto da violência do estupro de monstros, que deviam ter sido mortos, segundo a ideia monstruosa, ela sim monstruosa, exposta por Lula. E eu termino aqui com uma reflexão do Flávio Gordon, o jornalista, que entre outras coisas é jornalista e escritor. Ele faz uma análise sobre a lógica eugenista que era usada, por exemplo, pelos nazistas. Ele diz o seguinte: o bebê, segundo essa fala do Lula, o bebê seria representante de uma raça geneticamente nociva e imprópria para a vida em sociedade. Ou seja, como ele diz, um monstro. Ele chama de monstro um bebê eventualmente gerado por um estupro, como se o caráter criminoso fosse transmitido geneticamente. É com base nessa lógica tipicamente eugênica que o sujeito defende a legalização do feticídio. E com estas considerações eu termino, mas fazendo uma pergunta. Eu, como católico, faço a seguinte pergunta: como ficam os católicos que votaram em Lula? Como ficam os eclesiásticos que mandaram votar no Lula, bispos e sacerdotes que até agora lhes dão um indisfarçável apoio? Vão continuar? A CNBB vai se pronunciar sobre esta monstruosidade ou vai ficar em silêncio? Essa declaração monstruosa exigia uma declaração fortíssima de distanciamento da CNBB em relação a Lula. Mas eu creio isso não acontecerá. Então, encerro por aqui esse vídeo, despedindo-me até ao próximo e pedindo a todos aqueles que puderem dar like no vídeo, que deem like no vídeo, que o comentem, que o recomendem a outras pessoas, e todos aqueles que puderem ajudar no trabalho do canal podem fazê-lo aqui pelo Pix que está aqui embaixo. Desde já agradeço e agradeço a todos que fizeram até hoje doações. Muito obrigado.